Palavra Viva, é muito bom poder estar convosco em mais este programa NEOS, promovido pela ADJ, e é bom nós refletirmos um pouco sobre o trabalho com estas gerações mais novas, que é um trabalho de tão grande importância nas igrejas. E eu creio que mais do que espaços que promovam a comunhão, o companheirismo, a amizade, até a integração de novos elementos, espaços em que as atividades sejam cativantes e que venham de encontro a estes objetivos que temos falado, que temos mencionado, mas também devem ser espaços que promovam o desenvolvimento, o crescimento espiritual, também a partilha de visão, não é? Até onde os dons e talentos de cada jovem também possam ser colocados em ação ao serviço do Mestre. Não devemos esquecer que os jovens, nestas novas gerações, não serão igreja amanhã, eles são igreja hoje, assim creio. E ao meditar neste tema, vieram à minha mente 3 exemplos de jovens que encontramos nas Sagradas Escrituras. Nós não sabemos se eram jovens, se eram pré-adolescentes, se eram adolescentes, se seriam adolescentes, nós não sabemos, a Bíblia não especifica a idade de cada um, apenas que foram únicos e foram usados por Deus, eles foram usados para suprir uma necessidade que surgiu naquele momento e eles estavam na brecha, eles estiveram na brecha para suprir aquela necessidade tão específica. Nós lembramos aquele exemplo da primeira multiplicação dos pães, não é? Aquele milagre tão grande que Jesus fez, e é interessante nós percebermos que Mateus, Marcos, Lucas, eles relatam este milagre, eles dizem que surgiram os pães, mas eles não especificam de onde é que apareceram aqueles 5 pães e 2 peixes. Apenas João, ele fala que era um rapaz. Não é? No capítulo 6, no versículo 9, ele diz que apenas um rapaz, ele tinha aquilo que era necessário, aquilo que foi necessário exatamente para alimentar aquela multidão faminta, 5 pães e 2 peixinhos. Sabem, há talentos, dons, algo que apenas um dos teus jovens, não é? Algo muito específico que apenas um deles terá. E que é para suprir uma necessidade também específica, alguma coisa que Deus quer fazer. E isto é uma grande responsabilidade nossa, não é? Que grande missão que nós temos, é descobrir, esta missão de nós enquanto líderes, descobrir, não é? Esse potencial talento para suprir uma necessidade específica no meio da obra de Deus, e os jovens podem ser usados neste tempo. Viajando para o Antigo Testamento, nós encontramos uma menina também, a Bíblia refere-se como uma menina, que nós também não temos conhecimento da idade, seria pré-adolescente, seria adolescente, seria jovenzinha, nós não sabemos, mas ela tinha sido levada para a Síria, não é? E diz que o seu patrão, o senhor onde ela estava, Naamã, ele estava doente, e ela, aquela menina isolada da sua família, num país distante, não é? Do país a que ela pertencia, longe do seu povo, mas diante daquela situação que era tão adversa, que acho que faria que qualquer um de nós ficássemos com a língua colada ao céu da boca, não é? Mas aquela menina, com tanta coragem, com tanta intrepidez, ela falou que a solução do problema do seu senhor estaria na sua terra, não é? Com o profeta. E vejam, nós com tanta maturidade, não é? Eu estou a ser um pouco irónica. Nós iríamos pensar 2 vezes, e se não acontecer nada? E se eu for falar da minha terra, do meu país, do profeta que lá existe, do Deus a quem nós servimos, e se nada acontecer? Mas aquela menina com esta coragem sobrenatural, não é? Ela não pensou assim. E a verdade é que Naamã, ele não apenas se encontrou com o profeta naquela terra, mas ele encontrou-se também com o próprio Senhor, não é? Versículo 17 em 2 de Reis, no capítulo 5, no segundo livro de Reis, capítulo 5. Meninas jovens com uma coragem tão grande. Também não poderia deixar de mencionar o terceiro caso, que me lembrei. Rod, não é? Esta menina que vem relatada em Atos dos Apóstolos, uma jovem que estava reunida com um grupo de oração, nós não sabemos que idade ela teria, mas eles estavam a fazer uma vigília de oração e estavam a orar diante de uma adversidade tão grande. Pedro estava na prisão, Tiago tinha sido morto e Pedro, ninguém sabia o que é que poderia acontecer, mas a igreja estava reunida e orava por ele. E diz que à meia da noite Pedro ele foi liberto da prisão de uma maneira sobrenatural.
sobrenatural, e os irmãos podem ler lá no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, e até o próprio Pedro ficou nas nuvens e ficou como que a sonhar como é que isto aconteceu, como é que eu fui liberto, e diz que ele dirigiu-se para a casa onde a igreja estava reunida e orava por ele, e bateu à porta, e é engraçado que diz que quem veio à porta foi esta menina Rode, e com a alegria, com o contentamento que ela ficava, ela nem abriu a porta a Pedro e ela voltou para dentro para dar a boa nova de que Pedro estava ali fora, para dar a boa nova que as suas orações tinham sido ouvidas diante de Deus. Vejam como isto é interessante. É interessante que muitos daqueles que estavam lá naquele lugar, muitos, se não todos, não é? Eles tiveram grande dificuldade em acreditar ou talvez compreender como é que tinha acontecido aquilo que aconteceu com Pedro. Mas os jovens, sim, estes jovens, estes adolescentes, estes pré-adolescentes, eles são portadores de boas novas, de boas notícias, e eles dão com ímpeto, não é, com entusiasmo, aquilo que eles sabem ser verdade, e eles são portadores de boas novas. Então vamos relembrar, jovens têm talentos específicos que podem ser usados para situações muito específicas que Deus tem neste tempo, não é? Jovens, eles são arrojados, eles são corajosos, não é? Eles têm uma coragem própria deles, e jovens, eles também podem ser e são portadores de boas novas. Então, o que é que nós somos? Nós, enquanto líderes, nós somos facilitadores, somos motivadores, não é? Para que cada um possa servir ao Rei com excelência, de forma única. Deus abençoa cada um de vós que tem tão grande tarefa nas suas mãos.